Saudações, coders! Sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu diria que é uma das aulas mais importantes do curso relacionadas ao gerenciamento de sistemas. Então a gente vai entender como funcionam os gerenciadores de sistemas no Linux. Então, por padrão, o Linux trabalha com três principais gerenciadores de sistemas. O primeiro deles é o systemv, que a gente já ouviu falar nas primeiras aulas referente a esse módulo. Então o sysv trabalha originalmente com os conceitos dos inits. Depois a gente tem o systemd, que é compatível com o init e o sysv, só que ele implementa algumas melhorias. E por último, o nosso Upstart. O Upstart é um gerenciador de serviços novo. Ele é um gerenciador de serviços substituto ao init, assim como o systemd. Também possui compatibilidade com o sistema, porém ele é mais rápido do que o systemd. Nessa aula a gente vai falar especificamente do init. Então, o init utiliza o conceito de run levels. O que são run levels? São níveis de execução do sistema. Então, cada run level carrega um conjunto de programas e scripts relacionados ao seu funcionamento. Tá, mas como isso funciona? Isso funciona porque o arquivo de configuração do init, do sysv, é configurado nesse arquivo principal, init-tab. Então esse arquivo é configurado dentro de /etc /init-tab. Os diretórios que fazem jus aos arquivos referentes aos scripts e serviços são o /etc /init.d ou /etc /rc.d. Então é por esse mapeamento que você consegue verificar os serviços e scripts relacionados ao init. Para acessar um determinado nível de execução, você digita o comando de acesso cd /etc e o init correspondente. A gente vai ver como isso funciona. Então, o que são os níveis de execução do sistema? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Linux possui 7 níveis de execução, quando a gente trata do contexto de run levels. Então ele trabalha primeiramente com o nível de execução 0, run level 0, que se dá pelo desligamento do sistema, o ID 1, que é o single user, ou usuário único, 2, que é o multiusuário sem rede, 3, multiusuário com rede, 4, multiusuário definido pelo usuário, 5, que é o multiusuário com rede e gráfico, que é o nosso nível de execução no momento, e 6, que é a reinicialização do sistema. Então agora eu vou para o nosso simulador para a gente entender isso de uma forma um pouco mais detalhada. A informação no documento oficial foi mapeada como systemd, mas o conceito utilizado por cada item de configuração é a mesma coisa. Só que um funciona através de targets e units, que é o systemd, e o sysv funciona através de níveis de execução, que são os run levels. Então na próxima aula a gente vai entender como funciona o systemd. Então a gente já sabe que 0 é o desligamento do sistema, e 6 é o nível de reinicialização do sistema. Então, os níveis de execução do 0 ao 6 não mudam em nenhuma distribuição. 0 sempre vai ser referente ao desligamento da máquina e o nível 6 sempre vai ser relacionado à reinicialização do sistema. Beleza? Do nível 2 ao 5 sempre vão ser os níveis de multiusuário. Então, do 2 ao 5, essas informações de multiusuário variam de uma distribuição para outra. Então, por exemplo, nós estamos utilizando aqui o nível de execução 5. Então, nessa distribuição que eu estou utilizando, ela está definida como multiusuário de rede e gráfico. Então, eu tenho a minha interface gráfica aqui, eu consigo acessar algumas informações do sistema através dessa interface gráfica, e eu também tenho rede. O nível de definição single user, que é o nível de usuário único, é utilizado geralmente para fazer manutenções no sistema. Normalmente aqui você vai possuir serviços que não estão em atividade, como por exemplo a rede. Então aqui nesse nível de execução você não possui rede. Então esse nível aqui geralmente é utilizado para administradores de sistemas fazerem algumas manutenções. Voltando aqui para a nossa apresentação, a gente tem o próximo slide, onde eu destaco a importância como observação para vocês lembrarem que o arquivo principal de definição das configurações do sysv é o init-tab. E aqui nós temos alguns comandos. Então, se eu digitar o comando ls-ld rc*, ele vai apresentar todos os meus run levels, todos os meus níveis de execução do 0 ao 6. Cada nível de execução possui um diretório correspondente a cada serviço e script relacionado a esse nível. Então, por exemplo, se eu digitar o comando cd etc rc1.d, eu vou entrar no nível de execução do run level 1. E eu posso definir a entrada desses acessos do 0 ao 6. Então eu posso digitar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consigo fazer o acesso a esses níveis de execução. Se eu digitar o comando seguinte, ele mata todos os processos relacionados ao funcionamento do meu run level 1, que é o meu nível de execução 1 do sistema, nível de single mode, usuário único, e os comandos para alterar o nível de execução são o init ou o tail-init. Então, se eu digitar init1, eu vou cair no single mode, vou cair no meu nível de execução 1. E o comando tail-init faz a mesma coisa. Se eu digitar o comando run level, ele vai mostrar qual que é o meu init atual, ou seja, o meu nível de execução atual. Mas se eu fizer a alteração desse nível de execução, primeiro ele vai mostrar
o nível de execução alterado, e depois ele vai mostrar o nível de execução atual. Então, primeiro ele mostra o run level que foi alterado, e depois ele mostra o run level atual na frente. Caso o nível de execução não tenha sido alterado, ele vai ser encarregado de mostrar o run level atual. E se eu digitar init 6, ele vai reiniciar a máquina, porque é o nosso nível de execução de reinicialização do sistema. Então agora a gente vai acessar o nosso terminal de comandos para entender aquelas informações que a gente viu no começo da aula. Então, por exemplo, dentro do meu /etc /init.d, eu digitei o comando ls. Então aqui dentro, o init vai manter todas as informações relacionadas aos serviços e scripts de funcionamento dele. Então nós temos, por exemplo, o script do dbus, nós temos alguns outros scripts relacionados a todos os recursos do sistema. Agora eu vou sair daqui, vou voltar um nível, e se eu digitar ls -ld rc asterisco, ele vai mostrar todos os níveis de execução que o sistema possui, do 0 ao 6, como eu falei para vocês. Então se, por exemplo, eu digitar cd rc 0D e dar um ls-l, então ele vai listar alguns serviços relacionados a esse nível de execução. Nesse nível de execução, nós temos alguns links que são direcionados a cada serviço e cada um deles possui a inicial K. Cada um deles é relacionado pela nomenclatura da inicial K. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele está matando todos esses processos aqui. E por que isso acontece? Porque o nível de execução desse run level é o 0, relacionado ao desligamento do sistema. Então agora eu vou limpar a tela, vou voltar um nível e vou digitar cd rc5.d e vou acessar esse nível de execução. Então ls-l mais uma vez para listar aqui os arquivos relacionados a esse run level. E aqui a gente tem uma nomenclatura um pouco diferente. Então o Linux atribui para esse nível de execução a inicial S, que significa start. Então aqui os processos estão iniciando. Então todos esses serviços relacionados a esse nível de execução estão em atividade. Se eu digitar agora o comando run level, ele vai falar que o meu nível de execução é o 5, que é o run level de execução de multiusuário gráfico com rede. Se eu digitar o comando telinit 1, por exemplo, ele vai entrar no modo de execução do single mode, que é o usuário único. Ou se eu digitar init 1, por exemplo, o init 0 o sistema vai ser desligado e o init 6 o sistema vai ser reinicializado. Então a gente já sabe que todas as funções relacionadas a esse comando também estão relacionados a cada diretório que contém cada script e serviço para execução de cada recurso. Mas aonde essas informações estão configuradas? É aí que a gente entra no conceito do init tab. Então aqui no meu outro terminal de comandos, vou minimizar esse, eu acessei o caminho etc/init tab. No meu sistema principal eu utilizo o systemd, mas o systemd é compatível com os serviços do init. Lembram no começo da apresentação? Então esse arquivo ele foi gerado de forma manual. Eu criei esse arquivo manualmente, só para que vocês entendam o funcionamento do arquivo de configuração do init tab. Então na primeira linha a gente tem a indicação do nível de execução padrão do sistema, que é o init que ele vai utilizar. Então como default, a gente está utilizando o run level 5, então a gente coloca id, o nível de execução que a gente precisa utilizar, que é o run level 5, multiusuário gráfico com rede, e aqui na frente a gente atribui a flag init default. E aí o sistema entende que esse vai ser o nível de execução padrão que o sistema vai ser iniciado. Na segunda linha, a gente tem a configuração da indicação do primeiro run level que vai ser executado durante o boot. Então ele procura essa sequência e define o nível de execução para ser executado no boot. A execução do modo monousuário. E na última linha, a gente tem as configurações mais importantes que são relacionadas a todos os níveis de execução do sistema. Então é por aqui que ele atribui cada característica de função relacionada às configurações de cada diretório de serviços e scripts no sistema, que são aqueles diretórios que a gente viu relacionado a cada nível de execução e que cada um possui um conceito de execução relacionado a um script e um serviço. Como, por exemplo, o primeiro que a gente acessou possui alguns serviços relacionados aos processos que o sistema mata. Já o nível 5 eram os processos que se encontravam em atividade no sistema. Então esse arquivo foi criado só para mostrar para vocês como isso funciona, até porque eu estou utilizando o systemd. Então eu criei esse arquivo de forma manual para que vocês conseguissem entender as configurações relacionadas ao init tab. Então o init tab é responsável também por mostrar o que vai ser executado em cada nível de execução, em outras palavras, em cada run level. Como por exemplo, aqui nós temos a flag white. Significa que é definido por executar o comando seguinte e esperar o retorno do mesmo. Em outras palavras, ele faz o uso dos scripts de inicialização aqui do arquivo. Então a gente já sabe que cada run level vai ter uma definição única e uma sequência de execução pré-definida nesse arquivo. Então vou acessar agora esse outro terminal de comandos aqui. E se eu digitar agora, por exemplo, telinit --help, eu vou ter algumas outras funções relacionadas a esse comando.
como por exemplo o parâmetro Q, que é correspondente ao reload do init, o parâmetro U, referente ao execute do init, e aqui ele mostra, por exemplo, algumas funções, como por exemplo, power off. Então, se eu digitar init 0, ele vai desligar a máquina. Se eu digitar init 6, ele vai rebootar a máquina. Ou se eu digitar o comando tel init, que tem a mesma função. Então, tel init 0 e tel init 6, ele vai executar essas duas funções. Eu vou maximizar aqui a tela, para ficar um pouco melhor. E agora, se eu digitar o comando main tel init. Então aqui a gente vai ter algumas opções também, e a forma de funcionamento desses parâmetros com o sistema que utiliza o systemd vai ser através do comando systemctl daemon reload, e com o parâmetro u vai ser equivalente ao systemctl daemon resec. Então hoje a gente vai ficar por aqui, vejo vocês na próxima aula para falar um pouco sobre o systemd. Vejo você na próxima aula. Saudações, coders! Provavelmente, essa vai ser uma das últimas aulas referente aos gerenciadores e inicializadores de sistemas, onde a gente vai ver a implementação e uso de algumas funções e recursos do systemd, e também uma pincelada sobre o Upstart. Então vai ser mais uma aula para colocar um ponto final nos gerenciadores e inicializadores de sistemas no Linux, dessa vez com o nosso systemd. Então a gente já sabe que o systemd implementa algumas melhorias, como por exemplo a paralisação. Então a paralisação dos processos ela é muito mais efetiva, fazendo com que os serviços e scripts relacionados à inicialização dos processos seja muito mais rápida na hora do sistema ser iniciado. Ele trabalha também com o conceito do dbus, que é o gerenciamento de comunicação entre esses processos, e utiliza o conceito de units, que são os agrupamentos de unidades também conhecidos como targets. Então, o que seria uma unit? Uma unit é uma unidade de um determinado serviço. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada unidade, um tipo de uma unidade, isso a gente vai entender como funciona. Eu tenho um serviço relacionado a essa unidade, e eu tenho os recursos de funcionalidade para cada unidade, como por exemplo a inicialização, a parada e o status de cada tipo de unidade de serviço. No nosso caso de exemplo foi citado o httpd.service. A gente vai entender como isso funciona de uma forma mais simples. Então no systemd existem 7 tipos diferentes de unidades. Assim como no sysv existem 7 níveis de execução, 7 formas de inicializar um sistema de acordo com o run level. Então o primeiro tipo é o service, que é o tipo mais comum, onde os serviços podem ser iniciados, interrompidos e reinicializados, recarregados. Depois a gente tem os sockets. Basicamente, eu tenho um tipo de unidade do tipo socket, e essa unidade faz referência a um tipo de serviço derivado desse socket. Então, para cada tipo de socket, eu vou ter um serviço correspondente a esse tipo de unidade. Depois nós temos o device, que é basicamente a unidade em um dispositivo Linux. E esse conceito é bem interessante, porque, por exemplo, nós temos uma unidade para um dispositivo presente na árvore de todos os dispositivos Linux, onde um dispositivo é exposto como unidade do systemd, caso houver alguma regra criada com finalidade no nosso dispositivo udev. Então, todas as propriedades definidas nas regras do udev podem ser utilizadas como configurações para determinadas pendências em unidades de dispositivos. A gente vai entender também como isso funciona de uma forma muito melhor no nosso módulo relacionado à parte de dispositivos de armazenamento. Bem como esses outros dois conceitos aqui. A gente vai entender melhor o conceito de utilização desses 3 pontos aqui, de unidades, no nosso módulo final. E depois, finalmente, nós temos o target, que equivale ao nível de execução do init, né, que é o sysv. Então, o target ele funciona através do agrupamento de unidades, de forma que essas unidades sejam controladas em conjunto. Então, uma das configurações principais de mapeamento aí do nosso systemd fica localizada dentro de cd/lib systemd/system. Então, aqui nesse mapeamento estarão presentes diversos arquivos de configuração de N serviços, e são diversas unidades e cada uma possui um tipo em sua implementação. Cada unidade tem a sua implementação e o seu recurso único. Depois a gente tem o nosso comando ls-ld*target, que lista todas as unidades targets do sistema. E no systemd, diferentemente do sysv, nós não possuímos o arquivo /etc/inittab em sua configuração. O nosso target default, o nosso nível de execução padrão, é definido através de um target default. Então nós temos o comando padrão do systemd, que é o systemctl, esse comando que lista todas as unidades do sistema. Esse outro comando starta o serviço de agendamento do cron. Esse outro comando para o serviço do cron. E esse outro comando mostra o status do nosso serviço cron.
o comando systemctl poweroff desliga a máquina, o comando systemctl reboot reinicia a máquina. No sysv, no init, a gente tinha um arquivo para definir qual seria o nível de execução default, o nível de execução padrão do sistema. Aqui a gente tem um target default, como eu falei para vocês. E se eu quiser alterar esse nível de execução, esse target default, aí eu utilizaria o comando systemctl setDefault multiuser.target. Ou se eu quiser trocar sem definir ele como padrão, seria systemctl isolate rescue.target. E aí eu escolho o target de definição padrão que eu preciso. Como, por exemplo, systemctl isolate multiuser.target. A gente vai ver isso tudo funcionando.